Olá, bom dia, tudo bom? Então vamos nós, né? Eu vou dar seguimento onde eu parei na nossa aula passada, porque na aula passada a gente quase concluiu a aula de soluções, né? Eu falei de todas as concentrações, né? Então a gente passou por tudo isso, então fizemos os exemplos e falamos de diluição. Aí a gente começou a falar de mistura de soluções. Aí a gente viu mistura de soluções, né? Quando a gente tem o mesmo soluto, então duas soluções que a gente mistura, que o soluto é o mesmo. Falamos de mistura de soluções, que tem solutos diferentes, mas que não ocorre reação, né? Então eu expliquei qual é o caso que não vai acontecer. E aí agora vou fechar essa aula, só ficou faltando esse pedacinho aqui, né? Que é quando a gente tem mistura de soluções com reação. Então, se a gente tiver uma reação acontecendo, né, como que a gente vai raciocinar? Quando a gente faz uma mistura de soluções com o mesmo soluto, a gente vai aplicar aquela fórmula, né, que a gente trabalhou. Agora, se a gente fizer uma mistura de soluções sem reação, a gente trata o problema como uma diluição, né? E agora, se tiver reação, a gente vai ter que levar em consideração essa reação. Gente, para a gente poder pensar. Tem letra A e B, né? Então, vou fazer A e depois a B. Então, tá aí. Misturam-se 200 ml de solução 2 mols por litro de hidróxido de sódio com 200 ml de solução 2 mols por litro de ácido sulfúrico. Então, a gente está misturando duas soluções, né, que possuem aí solutos diferentes, sendo que o volume e a concentração vai ser igual, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu vou pensar aqui é justamente se está tendo, né, uma mistura dessas duas soluções e tem reação, até porque hidróxido de sódio é uma base. Agora, o ácido sulfúrico, né, consequentemente, é um ácido. Quando a gente mistura um ácido com uma base, consequentemente, aí agora a gente tem reação, a gente vai ter aí uma reação de neutralização. Quando ambas substâncias, né, misturarem-se, vamos dizer assim, a reação vai acontecer. Então, a gente tem uma dupla troca ali e vai ter reação. Se vai ter reação, né, a gente vai ter que pensar em cima dessa reação. Até porque a letra A pergunta assim, demonstre por meio de cálculos se a solução resultante será ácida, neutra ou alcalina. Solução alcalina, né, é a mesma coisa que uma solução básica. Para a gente poder saber disso, né, a gente vai ter que ver qual é a quantidade de matéria que reagiu uma com a outra. Em outras palavras, quantos mols de ácido e de base participaram dessa reação. Para a gente poder fazer isso, a primeira coisa que eu vou analisar é o número de mols que eu tenho de cada um. Então, aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho o raciocínio para a gente poder encontrar o número de mols. Como o volume e a concentração de ácido e de base são os mesmos, né? O número de mols vai ser o mesmo. Então, a gente vai fazer um cálculo só para ambos. Então, a gente vai ter lá. A gente sabe que o hidróxido de sódio tem uma concentração de 2 mols por litro. Se a gente quer achar o número de mols, a gente já viu que o número de mols é a mesma coisa que a molaridade, melhor, vou escrever pela molaridade para a gente só relembrar, que a gente viu que a molaridade é a mesma coisa que o número de mols dividido pelo volume. Lembrando que esse volume é em litros, né? Então, se eu quero saber o N, né, o número de mols, basta eu pegar a molaridade e multiplicar pelo volume em litros. Então, o número de mols vai ser igual. A molaridade, a questão deu, que é de 0,2 mols por litro, e o volume de 200 ml, né? De ml para litro, a gente volta 3 casos com a vírgula, então a gente vai ter 0,2 litros. Então, 0,2. Então, aí a gente está fazendo a molaridade, que é 0,2, vezes o volume, que também é de 0,2 litros. Então, a gente encontra que o número de mols que a gente tem, tanto de ácido quanto de base,
é de 0,04 mols. Então, essa é a quantidade de matéria que a gente tem de cada uma dessas substâncias que vão participar da reação. Agora, então, eu vou montar a reação para a gente ver como que essa reação acontece. Qual é a estequiometria dessa reação, né? Então, eu tenho hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o NaOH, mais o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Para a gente poder montar essa reação, né? Aí é lembrando como que a gente pensa para montar a reação. Então, aqui, ó, vou botar só o raciocínio, raciocinando. Eu vou ver primeiro as espécies com suas respectivas cargas. Então, NaOH, eu vou separar esse composto. Como isso aí é uma base, a gente separa de forma a deixar o OH separado do metal, que é o sódio. Então, a gente vai separar aqui. Primeira parte sempre positiva, segunda parte sempre negativa. Aí, aqui o Na, né? O número pequenininho que a gente tem aqui é o 1. Esse 1 sobe, então a gente vai ter o OH menos 1. Como eu estou cruzando o Na com o OH, eu vou ter que cruzar com o número referente ao OH. Como isso aqui não tem parênteses, consequentemente é porque é o próprio 1 que está ali. Então, é como se tivesse aqui, ó, um parênteses imaginário e o 1 do lado de fora. Só que como é 1, esse parênteses não existe. Então, o número que a gente vai cruzar é esse 1, que é referente ao OH, e vai ir esse 1 para o sódio. Então, vai ser Na mais 1. Então, a gente fica aqui, ó, com Na mais 1 e OH menos 1. A gente vai fazer o mesmo processo no H2SO4. O H2SO4 agora é um ácido, né? Então, onde que a gente vai dividir esse ácido? Já agora que é ácido, né? A gente divide de forma a deixar o hidrogênio sozinho, né? Isolado do restante do composto. E aí, a mesma coisa. Primeira parte positiva, segunda parte negativa. O 2 do hidrogênio sobe para o SO4. Então, a gente vai ter aqui o SO4 menos 2. Agora, é o 4 do oxigênio que vai subir? Não, porque a gente não está cruzando o oxigênio com o hidrogênio. A gente está cruzando o SO4. E aí cai na mesma coisa. Como não tem parênteses, é como se tivesse um parênteses imaginário e aí a gente tivesse o 1 do lado de fora. Porque como eu só tenho um SO4, esse 1 não aparece. Mas é ele que eu vou cruzar lá para o hidrogênio. Então, a gente vai ter aqui o H mais 1. Então, esses são os íons, né, que podemos dizer que nós temos aí, que são formados quando a reação vai acontecer. E aí, para a gente poder saber o produto, como que a gente vai fazer? Bem, agora eu vou repetir aqui para não ficar tão embolado. Então, a gente tem o NaOH mais o H2SO4. Temos isso aí. NaOH mais H2SO4 e agora eu quero montar o produto. Então, como que eu vou montar esse produto? A parte positiva que vem da base vai se juntar com a parte negativa que vem do ácido. Então, o cátion se junta com o ânion para formar o novo composto. Então, para eu formar o novo composto, eu vou ter o Na mais 1 com o SO4 menos 2. Como agora eu quero formar a fórmula do composto, eu vou cruzar de novo, só que para baixo, para eu achar os índices. Então, o 1 do sódio vai lá para baixo do SO4 e o 2 do SO4 vai lá para baixo do sódio. Então, a gente vai formar aqui o Na2SO4, tá? Agora, a gente vai ter lá o H+ do ácido, né, perdão, com OH menos da base. Então, a gente vai ter o H+ com o OH-.
Nesse caso, nesses íons específicos, H+ com OH-, a gente não vai fazer a regra do cruzamento. Por quê? Porque, na realidade, o que acontece aqui? Se eu fosse aplicar a regra do cruzamento, iria acontecer o quê? O 1 do hidrogênio, viria para o OH e o 1 do OH viria para cá, no hidrogênio, Aí eu iria formar HOH, porque foi o 1 que desceu, Então, eu tenho HOH. O que é HOH, Isso aqui, essa construção seria estranha, Porque, na realidade, eu tenho 2 hidrogênios, então aqui eu tenho H2. Mais o oxigênio, eu tenho H2O. Então, a gente pode sempre concluir que quando eu tenho uma reação de um ácido com uma base, o hidrogênio do ácido com o OH da base são os responsáveis por formar a água, tá? E aí, os demais íons, no caso aqui o Na com SO4, formou o nosso sal. Então, os produtos que nós vamos ter vai ser o Na2SO4 mais H2O. Isso aqui que nós estamos fazendo, essa reação, é o que nós chamamos de uma reação de neutralização. Isso aqui é uma reação... Fiquei sem espaço. Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é uma reação de neutralização. Sempre o perfil de uma reação de neutralização é quando eu tenho um ácido reagindo com uma base, ou uma base reagindo com ácido, que seja. Quando a gente tem uma base reagindo com ácido reagindo com base, eles se neutralizam, formando sal e água. Então, é isso aí que nós temos, tá? Então, nesse cenário, nós vamos pensar o seguinte: montamos uma reação. Não podemos esquecer jamais que sempre quando a gente monta a reação, a gente tem que balancear essa reação. Então, balanceando essa reação, eu tenho 2 sódios no produto, então eu vou botar um 2 aqui no reagente, para também ter 2 sódios. A gente tem o enxofre, tá ok, Aí o hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui, com mais 2 aqui eu tenho 4. Então, eu vou ter que botar um 2 aqui, para eu ter 4 também no produto. E o oxigênio fica balanceado, com 6 oxigênios de cada lado. Então, a reação está balanceada. Então, a gente chega agora no ponto que mais nos importa, que é o seguinte. Para essa reação acontecer, a cada 2 mols de NaOH, eu preciso de 1 mol de H2SO4. Então, se eu tiver 2 mols de NaOH, eu só preciso da metade do H2SO4. Essa é a ideia, Então, olha só. Quando a gente misturou essas 2 soluções, que a gente botou 200 ml de uma solução 0,2 de NaOH e também 200 ml de uma solução 0,2 de ácido sulfúrico, a gente calculou e a gente viu que nessas soluções, em cada uma, tem 0,4 mols, de NaOH, 0,4 mols de NaOH, e na de ácido sulfúrico, 0,4 mols de ácido sulfúrico. Então, quando essa reação acontece, eu tenho 0,04, Eu falei 0,4. 0,04 mols de NaOH, 0,04 mols de H2SO4. E aí, o que vai acontecer? Qual é o raciocínio, A cada 2 mols que eu tenho de NaOH, eu preciso da metade de H2SO4. Logo, se eu tenho 0,04 mols de NaOH, eu só preciso da metade desse valor para poder reagir com H2SO4. Então, o que eu preciso de H2SO4 é somente 0,02. Então, desse 0,04 que eu tenho do H2SO4, eu só preciso, de 0,02 mols de H2SO4 para poder reagir com NaOH. Tá bom? Sendo que eu coloquei 0,04. Se eu coloquei 0,04, restam, ou melhor, vou botar assim, 0,02 mols eu preciso, então esse número de mols
reage. Agora, restam, vou escrever, resta 0,02 mols. Porque dos 0,04, 0,02 reagiu. Então, 0,02 sobrou. Então, se sobrou no meio, essa quantidade de mols do ácido não reage. Fica ali no meio, como ácido, sem reagir. Então, a gente pode pensar que, pela estequiometria da reação, a cada 2 mols de NaOH, eu preciso da metade de H2SO4. Se eu tenho 0,04 de NaOH, só vai reagir 0,02 mols de H2SO4. Quanto que eu vou formar de Na2SO4? Olha novamente a estequiometria da reação. Porque se eu tiver 2 mols de NaOH, eu formo só 1 mol de Na2SO4. Então, se eu formo só 1 mol de Na2SO4, consequentemente, eu formo de Na2SO4 a metade do que eu tenho de NaOH. Então, eu formo de Na2SO4 0,02 mols. Então, a gente conclui o seguinte: se eu misturar essas duas soluções nessas quantidades que a questão deu, 0,04 mols de NaOH vai reagir. Então, toda a quantidade de NaOH que eu coloquei reage, né? Então, NaOH não sobra no meu meio, tudo vai reagir. O H2SO4, só metade reage, 0,02 mols vai reagir e 0,02 mols não vai reagir. Então, eu vou ter 0,02 mols de H2SO4 no meio. 0,02 mols de H2SO4 vai ficar no meio sem reagir. E a outra metade vai ser responsável por formar o sal, né? O Na2SO4. 0,04 mols de NaOH vai reagir com 0,02 mols de H2SO4 e vai formar 0,02 mols de Na2SO4. Então, a gente vai concluir o seguinte: quando essa reação acontece, como no meio, resta para a gente uma determinada quantidade de ácido que não reage e esse ácido vai ficar no meio, consequentemente, essa solução ela vai ter um caráter ácido depois que a mistura vai acontecer. Esse caráter é ácido devido ao excesso de ácido que a gente vai ter no meio, porque a gente vai ter ácido sem reagir. Se por acaso a gente tivesse base sem reagir, o caráter do meio seria básico ou alcalino. Agora, se a minha reação acontecesse e a quantidade de base e a quantidade de ácido reagisse por completo, aí a solução ficaria neutra. O meio seria 100% neutralizado. Não é o nosso caso. Sobrou ácido, então, consequentemente, a gente vai ter aqui uma solução resultante ácido. Então, quando a gente tem mistura de soluções com reação, a análise que a gente tem que fazer é justamente essa. A reação aconteceu, e aí quando a gente tem essa reação, né, de caráter ácido e base, que normalmente é o que aparece. Então, a reação aconteceu. O que reagiu com o que? Qual é a quantidade que reagiu com qual quantidade? O que restou? Em cima do que restou é o que vai determinar o caráter da solução, tá bom? Então, isso aí foi a letra A. A letra B já pergunta o seguinte: qual a molaridade final do reagente em excesso, se houver? Então, eu quero saber, se sobrou alguma coisa no meio, o meu reagente que ficou em excesso, qual é a molaridade dele? Ou seja, qual é a concentração em mol por litro? Porque a gente viu na última aula, né, sobre molaridade, e molaridade é justamente a nossa concentração em mol por litro. Então, que molaridade vai ser essa, né? Então, a gente vai pensar lá. A gente já viu que restou no meio 0,02 mols de H2SO4. Então, nós temos lá no nosso meio um número de mols,
o número de mols de H2SO4 igual a 0,02 mols. Não reagiu, né? Se a gente quer saber molaridade, molaridade nada mais é do que o número de mols do soluto, que é de quem a gente está falando, que no caso é H2SO4 que está restando, dividido pelo volume da solução em litro. Qual vai ser o volume, né, da solução? Bem, como a gente fez uma mistura de duas soluções, a gente colocou 200 ml de hidróxido de sódio e 200 ml de ácido sulfúrico. Então, a nossa solução final, nós temos 200 ml mais 200 ml, então nós temos 400 ml como volume da nossa solução, sendo que como o volume da solução a gente tem que pôr em litro, vou transformar ml para litro, a gente vai ter 0,4 litros. Então, para a gente poder saber a molaridade da solução resultante, eu vou pegar lá o número de mols a molaridade do reagente em excesso, né? Se houver, no caso, como houve, né, a gente está calculando. Então, o número de mols do H2SO4 é de 0,02, dividido pelo volume da solução, que é de 0,4. Então, a gente vai fazer lá 0,02 dividido por 0,4, a gente vai ter aí 0,05. A gente tem 0,05, como é molaridade, nós temos 0,05 mols por litro. Então, essa é a molaridade da nossa solução resultante. Show de bola? Então, é com isso que a gente fecha aí, né, a nossa aula de soluções. E aí eu vou adentrar no nosso próximo conteúdo, tá bom? Que é um pouquinho aí de propriedades coligativas. Então, vai ser a segunda parte da nossa aula, tá? Eu vou fechar essa aula aqui agora e aí eu vou abrir uma nova gravação. Um abraço aí para vocês.